Perceba a importância de conhecer a história e o uso-costume dos tempos bíblicos por trás de um texto. Quando a gente tem a percepção histórica do texto e a cultura da época, tudo fica mais fácil a gente compreender o texto que nós estamos lendo. E eu quero dar aqui 2 exemplos para que você compreenda na visão da cultura e na visão da história. Primeiro vamos para a cultura. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. Jesus disse: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, mas quando o sal perde o seu sabor, para nada mais serve senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Na cultura dos tempos de Jesus, o sal que as pessoas usavam era um sal mineral. E que este sal mineral era semelhante a uma pedra, de fato uma pedra de sal, e que poderia ser usado por diversas vezes. E de acordo com o uso, este sal continuava sendo uma pedra de sal, todavia se tornava insípido, se tornava sem sabor, mas continuava sendo uma pedra de sal. O sal nos dias de Jesus era tão valorizado não apenas para servir, para dar gosto aos alimentos, mas para a conservação, para medicamento. Era tão valorizado que soldados romanos, em alguns momentos da sua vida, ele recebia seus pagamentos com um saco de sal. Perceba a valorização como era o sal mineral. Só que de acordo com o uso, as pessoas da Palestina pegavam o sal quando se tornava sem sabor, lançava no piso, principalmente no piso do templo, porque na época do inverno o piso era muito escorregadio. Então sal servia como autoderrapante. É por isso que Jesus diz: quando o sal ele fica sem sabor, não serve mais para nada, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, a importância da gente conhecer a cultura dos tempos de Jesus, a cultura que as escrituras, os autores escreveram os textos sagrados, é de suma importância para que a gente tenha uma compreensão melhor, mais rica do texto que nós estamos estudando. Isso é um exemplo na cultura. Vamos agora olhar para a questão histórica. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 e o verso 2. O autor dos Hebreus ele diz: Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Ao verso 12 ele diz: Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1 e 2, ele tinha na sua mente uma questão das Olimpíadas. Perceba que ele diz que estava rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas e ele fala de corrida, de forma que ele diz: Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Perceba que a visão dele de fato era um atleta. Corramos com paciência a carreira, o alvo, a meta que está proposta. Um detalhe, olhando para o objetivo. E quem é o objetivo? Jesus, ele é o autor, ele é o alvo, ele é a meta. Então se alguém olha para Jesus caminhando, correndo, participando de fato de uma Olimpíada, ele não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o alvo, o foco é Jesus. A questão histórica desse texto aqui é muito linda. Por quê? Porque na época, principalmente quando o autor dos Hebreus escreveu esse texto aqui, foi quando ressurgiu algumas leis, principalmente leis imperiais, aonde dava liberdade aos escravos participar das Olimpíadas com as pessoas livres. E as leis davam não apenas a liberdade como o direito. Se o escravo ganhasse esta corrida em primeiro lugar, ele não ganharia apenas uma coroa de lira, apenas a vitória, mas também ganharia a sua liberdade. Olha só. Só que os escravos, sabendo disso, eles se esforçavam cada vez mais para tentar ganhar a sua liberdade. O problema era os seus senhores, porque os senhores, sabendo que poderia perder muito lucro por conta dos seus escravos, eles pegavam joias e colocavam na beira do caminho aonde iria acontecer a corrida, a Olimpíada. Só que o escravo, na medida que estava correndo no trajeto,
Ele percebia uma joia brilhando no meio do caminho e ele parava para apanhar aquela joia. E aí que usa a expressão ficava embaraçado. Alguém que vinha atrás, ultrapassava, ganhava de fato em primeiro lugar. Aquele escravo até poderia ficar com esta joia, todavia perdia a sua liberdade, que era algo primordial da sua vida. Ou seja, ele de fato ficava completamente embaraçado. Quando o autor dos Hebreus ele foca nesta visão, ele está dizendo que um cristão, quando ele está participando de fato neste campeonato, que é uma corrida até chegar aos céus, Satanás, que é sorrateiro, ele tenta colocar em nosso caminho coisas que na nossa visão é de valor, que vai ofuscar a nossa atenção. Só que a gente precisa ter uma meta, nós precisamos ter um alvo. E esse alvo é o quê? Jesus. Existem muitas pessoas que infelizmente estão embaraçadas com relacionamentos que não são de Deus, ficaram embaraçados em contexto emocional, psicológico. Outros, receberam uma proposta de emprego e que às vezes tem proposta que não é uma proposta de Deus e ficaram de fato embaraçados. Mas você precisa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Se você tem ele como a sua meta, como seu alvo, como seu objetivo, nada nem ninguém que está na sua volta vai conseguir te embaraçar. Isso mostra a importância de nós conseguir entender o texto que nós estamos lendo na visão da cultura e na visão da história. Se você quer a continuação deste vídeo, deixa aí o seu comentário, eu gostei e eu quero a continuação deste vídeo, que eu vou lhe dar outros exemplos para que você compreenda muito mais. E se também quiser indicação de um livro histórico, cultural do Novo Testamento, eu tenho indicação para fazer, só deixar o seu comentário aí, que eu vou mandar o link para você. E é uma compra fácil, pode ser tanto o Mercado Livre ou uma livraria, que eu posso indicar a livraria Arca Missionária. Se você mora aqui na cidade de Abreu Lima, em Itapissuma, vamos dizer, na região aqui próximo do Recife, que é da minha denominação, eu tenho certeza que você vai adquirir este livro e vai ser uma bênção para a sua vida. Caso não, se você mora aí em outro estado, fora de Pernambuco, só você deixar o seu comentário, eu vou mandar o link para você e você vai comprar no conforto da sua casa, pelo Mercado Livre, e vai chegar na sua residência. E eu tenho certeza que este livro vai te ajudar por demais. Histórico e cultural do Novo Testamento. Vai ser uma bênção para você. Não esqueça de se inscrever no canal, a Bíblia Responde Oficial, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo para os seus amigos. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.